Shalom pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez para dar aqui continuidade ao curso Apologético em Defesa da Fé. Hoje eu vou dar aqui algumas continuidades, fazer algumas continuações do curso, algumas perguntas céticas ainda. Eu vou finalizar aqui esse curso hoje sobre os céticos. No próximo curso já vou falar sobre outras coisas. Esse aqui eu só falei uma coisa básica para vocês terem uma noção do que o porquê existe essas coisas aí, né? De aparentemente contradições. Então eu fiz aí especificamente para vocês saberem que não existe ali a questão de tempo, questão do original ou alguma coisa assim. Então eu vou começar aqui, mas antes se inscreva aí no meu canal, tem aqui embaixo aqui, ó, inscrever-se. Você é só apertar e aí não se esqueça de apertar no sininho para você aí receber notificações, senão você não vai receber. E deixa aí o seu like se você quiser e compartilhe este vídeo com seus amigos, os seus parentes, ok pessoal? Mas se vocês não quiserem, aí fica com vocês, ok? A primeira pergunta cética está aqui. Quanto tempo o povo passou no Egito? Gênesis 15, 13 a 16 fala que foi 400 anos. Ao contrário que Êxodo, capítulo 12, verso 40, fala 430 anos. Qual é o certo? Bom pessoal, aqui existem várias interpretações para esse assunto, mas a resposta é tão simples, ela está no próprio Gênesis. Eu vou ler aqui o texto de Gênesis, capítulo de número 15, verso 16 diz: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então aqui, pessoal, ele está falando sobre a quarta geração. Esses 400 anos não era 400 anos especificamente. Esses 400 anos devem ser interpretados por 4 gerações, ou seja, 4 vidas. Poderia até mencionar 499 anos, que ainda era 4 gerações. Então o texto é interpretado por 4 gerações. Então não há nenhuma contradição que Êxodo colocou 430. Porque se você a interpretar por 4 gerações, como está no verso 16, não vai haver nenhuma contradição. Observe que antigamente, quando se falava, exemplo, 3 anos, mas em outro canto poderia falar 3 anos e meio, exemplo. Elias disse que não iria chover na terra 3 anos. 3 anos. Só que o próprio Messias e Tiago fala que foi 3 anos e meio. Então foi o quê? 3 anos ou 3 anos e meio? Os 3 anos que Elias falou, ele não especificou. Ele botou 3 anos como um período de ano. Da mesma forma, acontece assim. Quando alguém pergunta a você, você tem quantos anos? Aí você diz 20 anos. Mas você pode ter 20 anos e 5 meses, mas você não conta os 5 meses. Aí se a pessoa perguntar, mas quantos meses? Tenho 20 anos e tantos meses. Então, você não conta os meses, né? Você diz só a sua idade e pronto. Antigamente era assim, ele falava a idade, mas não dizia especificamente como era ali. Então, Tiago 5 e 17 fala que não choveu na terra 3 anos e meio, enquanto o Reis fala que foi 3 anos. Mas foi 3 anos e meio, porque Tiago especificou o fato, enquanto que Elias apenas colocou ali a idade sem os meses. Da mesma forma acontece em 4 gerações. Uma geração são 100 anos. Se tiver 99 anos, não é uma geração ainda. Então, só se completa uma geração quando se dá 100 anos. Então, 400 anos são 4 gerações. 430 anos são 4 gerações. Então, não há nenhuma contradição nesse assunto aqui.
Outro texto cético está aqui a pergunta. Gênesis 11, 26, olha só, Gênesis 11 e 26, fala que o pai de Abraão teve ele com 70 anos. Em Gênesis 12, 4, fala que Abraão deixou a casa de seu pai, deixou a parentela de seu pai, quando Abraão tinha 75 anos. Então vamos fazer as contas. 70 anos com 75 dá 145. Então, quando o pai de Abraão tinha 145 anos, Abraão saiu da terra. Só que há um problema, porque aqui o cético pergunta assim, lá em Atos 7, 4, fala que Abraão só deixou a terra quando o seu pai morre. E o seu pai morreu com 205 anos, conforme Gênesis, capítulo de número 11, o verso 32. Então, como é que pode? Daria aqui uma contradição, porque se ele tinha 70 quando Abraão nasceu, Abraão com 75, seu pai tinha 145. Então, com 145, Abraão deixou a terra. Aí fala que Abraão só deixou a terra quando o pai dele morre. E o pai dele morre com 205. Então, como fica essa questão? É uma contradição. Não. É bom você observar um pouco. Porque Estevão, quando ele menciona aquilo, Estevão, ele não tinha o texto massorético em mão. Ele estava com um Pentateuco samaritano. E o Pentateuco samaritano, ele registra lá em Gênesis 11 e 32, falando que o pai de Abraão morreu com 145 anos. Então, se Estevão estava com o Pentateuco samaritano, então não há nenhuma contradição, porque Estevão fez menção ao Pentateuco samaritano. Ele pegou a história do Pentateuco samaritano e aplicou. Hoje nós não temos o Pentateuco samaritano. Claro que existe hoje, mas você não tem aí na sua casa, não é? Mas se você tiver, pode olhar no Pentateuco samaritano, ele fala que foi 145 anos que o pai de Abraão morreu. Portanto, não há contradição, porque Estevão faz menção ao Pentateuco samaritano, no caso, 145 anos. Mas porque o texto massorético fala que foi 205? Talvez pela antiguidade muito do texto, ou o texto massorético foi um acréscimo, o texto hebraico, porque o samaritano ele corrige isso, né? E são textos muito antigos, também como a Septuaginta. Portanto, não há nenhuma contradição. Estevão faz menção ali ao Pentateuco samaritano, que tinha 145 anos, em Gênesis 11 e 32. Qualquer dúvida, pode deixar aqui a sua pergunta e eu vou lhe responder. Outra pergunta cética. Mateus 4,10 diz que é para servir só a Deus, ao passo de que Colossenses 3,22 fala servir aos homens. Como é que fica isso? Bom, é bom entender aqui o original, tanto de Mateus quanto de Colossenses. Porque Mateus, o Messias fala servir, ele usou o termo ali latreia. E o termo latreia é servir em adoração a Deus. É um ato de adoração, só adorar a Deus. Enquanto Colossenses 3,22 não usou latreia. Ele usou outro termo grego, que é apenas um tipo... como você serve ao seu patrão, onde você trabalha. Você não está adorando ele. Você está apenas servindo, trabalhando para ele. Esse é o sentido de Colossenses capítulo 3, verso 22. Até porque o termo original aqui, quando ele aparece em Colossenses capítulo 3, em o verso 22, dentro do grego está o seguinte termo. Eu vou aqui olhar aqui o seguinte termo. Se você quiser anotar aí, você anota o termo grego. Está aqui, ó. Oftalmodoleia, que significa esforço de visão que necessita acompanhamento ou uma supervisão, trabalho com os olhos. Não está falando de servir com os olhos, né? Está ali prestando atenção em alguma coisa. E ao passo de que Mateus fala latreia, que é o servir, a adoração a Deus.
Então só se deve adorar a Deus, mas temos que servir aos homens, porque trabalhamos para eles em muitos aspectos. Correto, pessoal? Então não há nenhuma contradição. Aqui fizeram uma pergunta, eu achei até engraçada. Falaram assim: fé para nós ajudarmos a agradar próximo. Romanos 15, 2 e 1 Coríntios 10 e 33. Ao passo que Gálatas 1, 10 fala que não é para agradar os homens. Como é que fica essa questão? Bom, pessoal, Gálatas 1 e 10 está tratando de quê? Essa é a questão que eles não param para pensar. O Gálatas capítulo 1, verso 6 a verso 10 está tratando sobre que não há outro evangelho. Paulo está tratando disso. Passo que Romanos não está tratando de outro evangelho. Então, não agradar os homens, eu vou aqui ler um versículo 6 ao versículo 10. Admito-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Agradar os homens, seguir outra coisa, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou acaso a de Deus? Eu estou tentando agradar os homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Entendeu? O contexto aqui fala totalmente de outra coisa. Não está falando nada de ajudar o próximo ou desajudar o próximo. Ok? Se tiver aí alguma dúvida, pode deixar aí o seu comentário embaixo e eu vou lhe responder. Aqui ainda tem outra pergunta. Aqui fala, Atos 5 e 29, fala é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ao passo de que Romanos 3, 1 e 2 e 1 Pedro 2, 13, fala que é para obedecer aos homens. No sentido político, que Deus levantou. É para obedecer ou não? Bom, Atos 5 está tratando de quê? Toda vez eu faço essa questão. Atos 5, tal passagem trata de quê? Enquanto a outra trata de quê? Bom, pessoal, eu vou pegar aqui a Bíblia NVI e vou ler aqui Atos capítulo 5, verso 29, né? Vou ler o 28 e o 29. Que eles disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, o contexto aqui está falando totalmente diferente de Romanos 3, 1 e 2 e de 1 Pedro 2, 13. Se isola o texto do contexto, faz um pretexto e aí faz uma heresia. Então, Atos 5 está tratando de que eles queriam que os apóstolos não pregassem o nome de Cristo. Enquanto que Romanos 13, 1 e 2, eles não estão empatando a você pregar o nome de Cristo. Toda lei, temos que obedecer a lei política, foi constituída por Deus. E agora tem uma questão: obedecer até ela não fira os princípios de Deus. Porque nem tudo que Deus levanta, a pessoa faz da forma que Deus quer. Exemplo, Deus levantou Davi como rei. Mas isso foi o que Davi fez? Davi adulterou, matando o seu amigo para falar com a mulher dele. Saul, Deus levantou Saul. Mas o que foi que Saul fez? Fez o bem ou fez o mal? Mas Deus não queria que ele fizesse aquilo. Mas a escolha dele, que ele tomou aquela escolha, ele fez. Não, nem tudo que a política faz é que Deus aprova. Temos que saber isso. Romanos 13 fala assim de obedecer toda a autoridade constituída por Deus. Política, se você olha o contexto, você vê isso. Ok? Então, Atos 5, 28 e 29 está tratando de que eles não queriam que pregasse o nome do Messias.
enquanto Atos 13, 1 e 2 e 1 Pedro 2, 13 não faz nenhuma menção a isso. Mateus 20, verso 29 e 30 diz que tinha 2 cegos no caminho. Vou ler aqui, Mateus capítulo 20, verso de número 29 e 30 diz: E saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Yeshua passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 cegos. Ao passo que Marcos, capítulo de número 10, verso 46 a 47, é de uma coisa ao contrário. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Yeshua de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então foi 2 cegos ou foi 1 cego? Essa é a última pergunta aqui que eu vou responder. Bom, quando Mateus fala de 2 cegos, ele especificou quantas pessoas tinha naquela ocasião. Enquanto Marcos, ele especifica aquele que o nome foi mencionado. Ou seja, o nome dessa pessoa era, está aqui no verso 46, Bartimeu, o cego filho de Timeu. Então, ele botou especificou Bartimeu, porque assim, os evangelistas, ele tem uma forma de um especifica mais do que o outro. Você encontra isso em diversas passagens. Exemplo, Mateus 28, 1 ali, 2 por ali, fala que teve um terremoto, enquanto Marcos, Lucas e João não registram nada disso. Então, um especificou mais do que o outro. Tinha 2 cegos, só que Marcos especificou Bartimeu, filho de Timeu. Então, Marcos especificou um cego, que foi que tinha até aqui o nome aqui mencionado, enquanto o outro não teve o nome dele. Então, era uma prática cultural que eles faziam. Eles especificavam uma pessoa tem a vez mais do que outra. Exemplo, as mulheres eram muito rejeitadas. Quando você vê ali na multiplicação dos pães, fala que tinha tantas pessoas fora as mulheres e as crianças. Então eles não contavam, tinha vez certas coisas, eles não faziam a contagem. Então não há nenhuma contradição, foram 2 cegos, apenas Marcos, ele especificou Bartimeu, falando ali do contexto de Bartimeu, enquanto Mateus ele registra os 2 cegos. Então é isso aí, pessoal, fiquem na paz do Eterno, e que o Eterno aí continue os abençoando e os ajudando, e que vocês cresçam aí na graça e no conhecimento do Eterno. Espero ter ajudado vocês, né, nessas explicações desses textos. A próxima aula eu vou trazer sobre outras coisas, talvez sobre outros assuntos, né, que é de muita importância também. E aí nós vamos comentar um pouco sobre esses assuntos. Que o Eterno abençoe, e não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal e deixar o seu like e compartilhar. Compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas, porque eu vejo muitos se perdendo aí com esses argumentos que os céticos usam, né? Eles não têm conhecimento e acabam caindo. Então, cuidado. Ok, pessoal? Que o Eterno os abençoe.